Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, eu sou Marlon Reis e hoje nós vamos continuar o estudo da Revista Espírita e vamos tratar hoje da introdução da primeira Revista Espírita de 1958. Kardec, que foi instigado pela Sociedade Parisiense a iniciar esses estudos, através das mesas girantes, ele fala que não só dos livros, do Pentateuco, poderíamos falar sobre o Espiritismo. E ele foi periodicamente lançando essas revistas para que as pessoas fossem intentando quanto à doutrina espírita em si. Na verdade, Kardec inicialmente ele fala que as pessoas elas são resolutas, elas são receosas a estudar o Espiritismo, e ele faz uma comparação brilhante, que é a comparação entre o Espiritismo e o magnetismo. As pessoas antigamente, anteriores ao século XIX, talvez não conhecessem a ciência por trás do magnetismo. E comparando o Espiritismo ao magnetismo, ele fala, hoje nós sabemos que o magnetismo é uma força da natureza, e também o Espiritismo é uma força da natureza. As manifestações espíritas, elas são semelhantes, elas foram assemelhadas para ele, para explicar a necessidade do estudo, foram assemelhadas ao sonambulismo. Antigamente o sonambulismo ele era tido como se fosse uma influência demoníaca, e hoje nós sabemos que o sonambulismo ele é um estado psicológico. Mesma coisa o Espiritismo. O Espiritismo ele é um estado da natureza. E se nós não estudarmos o Espiritismo à luz do dia, o que quer dizer? Se não estudarmos o Espiritismo abertamente, aos olhos de toda a sociedade, ele se manifestará no íntimo da pessoa que realmente precisa da ajuda do estudo espírita. Quem pode, ele faz uma frase brilhante que fala, quem, pois, poderá impedir que a primeira pessoa que encontraremos seja um médium? Como nós hoje vemos na rua, pessoas que podem ser médiuns. Todos nós temos um ser mediúnico dentro de nós. O que difere nós de outros médiuns é o quanto nós estudamos e quanto essa força é maior ou menor dentro de nós. O que importa é que seja estudada e observada todas as fases do Espiritismo, a fim de deduzir as leis que as regem. O Espiritismo ele é uma ciência, o Espiritismo ele é uma filosofia, o Espiritismo ele é uma religião. Então quer dizer, quais são as leis que regem o Espiritismo? São as leis de Deus. E quais são as leis que regem o Espiritismo? São as leis metafísicas. E quais são as leis que regem o Espiritismo? São as leis morais. E não é, o Kardec ele deixa claro que a Revista Espírita ela não é uma mera dissertação. Ela é uma coleta de fatos. Se fosse apenas uma coleta de fatos, ela seria fácil. Só que ela perderia o interesse, porque esses fatos, normalmente, eles são repetidos. E não, a Revista Espírita, além de apresentar os fatos, ela traz uma interpretação. Os fatos são apresentados pelos seres superiores. E nós, no caso, Kardec, ele era apenas um intérprete. Tanto Kardec que positivou isso nas revistas, quanto nós que estamos estudando. E qual que é a razão da existência do Espiritismo? Kardec ele deixa muito claro na introdução assim, é uma ciência que revela todo um mundo de mistérios, tornando patentes as verdades eternas que apenas pelo nosso espírito eram pressentidas. É uma doutrina sublime que mostra ao homem o caminho do dever. O dever de prestar a Deus, o dever de ser útil a Deus e ao mundo. E talvez as pessoas podem desqualificar o Espiritismo como ciência, mas se nós olharmos a definição de ciência que encontramos no dicionário, nós podemos comprovar que o Espiritismo também é uma ciência. Segundo o dicionário, a ciência nada mais é que um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metodicamente e racionalmente. Olha só, vamos dissertar essa frase. Corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação. Allan Kardec, tanto nas revistas quanto nos livros, os criou através de observação dos médiuns que recebiam as informações. Então, a observação, a identificação de uma forma semelhante entre todos os aspectos, em todas as informações. A pesquisa, Kardec foi um pesquisador. E a explicação de determinadas categorias de fenômenos, como esses fenômenos se apresentam. O livro dos médiuns talvez seja a melhor forma de explicarmos as categorias desses fenômenos, E o estudo metódico e racional, Nada é
simples milagre, nada é uma obra de Deus, tudo tem uma explicação. Nada é uma obra de Deus, simplesmente tudo é uma obra de Deus, mas tudo tem uma explicação racional, lógica e apresentada claramente a quem busca essa informação. A toda ciência deve se basear em fatos, diz Kardec, mas os fatos por si sós não constituem a ciência. Ela nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos, e é o conjunto de leis que os regem. Mais simplificado que isso, impossível, né? Mas qual que é a origem